Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Peço a Deus que conceda a vocês amor, porque nós só damos o que temos. Então, que Ele venha preencher a vida de vocês de amor, para que vocês possam compartilhar dentro do lar de vocês, na família de vocês, e assim receberem em dobro também. Que conceda sabedoria para vocês saberem fazer as escolhas, saber que atitude tomar em meio a tanto conflito que estamos vivendo. E ousadia, não ter medo de ousar, ir além do que você mesmo acredita que possa ir. Pois Deus não se engana, e você é fruto do sonho de Deus. Que Ele os abençoe tremendamente. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades coligadas. Elas são do MMR, só que nós vamos refletir em função dessas habilidades coligadas, não só por ser uma ação do MMR, mas porque ela é fundamental para as nossas escolas dos anos finais. Tá bem? Então vamos ver um pouquinho. O que aconteceu? Esse é o mapa de habilidades do Saresp 2019. E como vocês podem ver, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos o mapa de habilidades da diretoria de ensino. E nós elencamos a habilidade 1 e 2, porque ela foi uma habilidade em que o seu percentual de aproveitamento foi inferior a 50%. À direita, nós temos a melhor escola em relação a essa habilidade da diretoria de ensino. Ela está no médio grau de domínio, mas a probabilidade de acerto na habilidade 1 foi de 49,81%. Ou seja, não chegou a 50%. Então, todas as escolas da diretoria de ensino de Lins, dos anos finais, têm as habilidades 1 e a habilidade 2 como habilidade em defasagem. E pelo histórico, são habilidades que sempre estão aparecendo como sendo frágeis na nossa diretoria. Sendo assim, nós pensamos em verificar aonde é que está a causa. Aonde é que esse problema começa? Não adianta eu chegar no nono ano e começar a trabalhar várias atividades para recuperar essas habilidades, que muitas vezes nós não teremos tempo suficiente para isso, mesmo porque nós temos um currículo a desenvolver que envolve o nono ano. Então, seguindo a metodologia, do MMR, do qual se faz questionamentos até que se chega na causa raiz do problema, nós seguimos essa mesma metodologia para trabalharmos com as habilidades que nós vamos denominar de coligadas. O que seriam essas habilidades coligadas? Então, vamos lá. A habilidade 1, reconhecer as diferentes representações de um número racional. E a habilidade 2, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Eu preciso ver quando é que essas habilidades começaram a ser desenvolvidas nos anos finais. Na verdade, essas habilidades elas dão início lá nos anos iniciais. No quarto bimestre do quarto ano e o quinto bimestre. O quinto ano, desculpa. Então, o que nós podemos ver? Nós temos escolas que têm esse privilégio de ter os 3 ciclos, mas a maioria de nossas escolas não tem. Então, nós vamos começar a analisar essas habilidades a partir do 6º ano, tá bem? Então, nós temos aqui. Quais são as habilidades do 6º ano que eu preciso desenvolver bem para que eu possa resolver o problema do 9º ano? Mas ainda está no 6º ano exatamente. Significa que essa habilidade está aparecendo, sempre voltando. Então, nós temos que ver onde é que está o problema. Se é o 6º ano que ela começa a ser desenvolvida, então nós vamos ver aonde é que ela está.
Tá bem? Aqui no 7º ano, a mesma coisa. Só que o 7º ano também, nós tivemos o Saresp por amostragem. E o que foi que aconteceu? Nas escolas em que foram aplicadas a avaliação Saresp, essa habilidade 4, representar medidas não inteiras utilizando frações, também apareceu como no baixo grau de domínio de todas as unidades escolares que fizeram a prova. Então, nós precisamos começar agora a esmiuçar, procurar, para, tudo bem que não seja a curto prazo, mas a longo prazo esse problema venha a ser sanado. Em relação às habilidades do 8º ano e do 9º ano, vocês podem ver que a flechinha está tracejada. Por quê? Apesar de terem conteúdos, objetos de conhecimento que contemplem, neste bimestre que nós estamos agora, no 2º bimestre, não há nada em específico que envolva essas habilidades. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá bem? Então vamos lá. Em relação ao 6º ano, o 6º ano, esse 2º bimestre envolvendo números, ele vai trabalhar o cerne das frações e do racional. É aqui que começa. É aqui, professor do 6º ano, professora do 6º ano, que você vai ter que ter o seu olhar diferenciado. Muito bem. O que nós fizemos? Nós separamos as habilidades essenciais enviadas pelo comunicado COPED no dia 2 de junho. Dentre as habilidades essenciais, nós fomos buscar aquelas que conversam com as habilidades em defasagem do 9º ano. Então, nós temos a habilidade 7 e a habilidade 9. Tá bem? Na habilidade 7, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiro e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Bom, o que eu quero nesse momento? Através dessa habilidade. Primeiro, ele tem que compreender o que é fração. Ele compreendendo, ele tem que comparar fração. Para comparar, ele tem que entender bem. Porque aí depois ele vai ter que ordenar maior, menor, igual. E também vou ter que trabalhar frações equivalentes. E o interessante é que aqui, ele frisa bem. Eu vou trabalhar a fração como sendo parte de inteiro, mas também como resultado da divisão, ou seja, quociente. Tá bem? É isso que ele quer que você desenvolva essas ideias agora. E na habilidade 9, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. Bom, quais são os objetos de conhecimento? Ou seja, para que eu possa desenvolver essas habilidades, o que eu vou usar? Bom, eu preciso utilizar frações, significados de parte todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de fração. Então, com esses instrumentos, eu pretendo desenvolver essas habilidades. Então, o que nós fizemos? Aqui está. Em relação à habilidade 2, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Nós começamos com ela primeiro, para que eu possa desenvolver a habilidade 7 e 9. Então, vamos lá. Vocês vão ver que aqui nós temos o caderno físico, que são os caderninhos que os alunos receberam, as apostilas. Tá bem? Então, nós vamos trabalhar com o caderno físico, mas também com a versão estendida. E assim que chegar, eu vou explicar detalhadamente. Muito bem. Vocês percebam que eu comecei pela atividade 2, porque a atividade 1, ela é referente a outra habilidade, nós vamos falar sobre ela depois. Qual é o objetivo da atividade 2? Identificar a representação fracionária de um número racional em seus significados, parte todo e quociente. Primeiro problema. 2 colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, um para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos.
Os dois ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos, cada um daria metade do chocolate para o amigo. O que você achou dessa divisão? Por quê? Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Bom, o que acontece aqui? Eu preciso deixar o meu aluno fazer. Peça para que ele resolva da maneira como ele achar que seria o adequado. Que se fosse com ele, como isso ia acontecer? Que ele venha se expressar através de desenhos, através da expressão que ele se identificar melhor para resolver. Porque aí vai ser uma sondagem do que ele já entende, por divisão, por ser partes iguais. Porque tudo isso pode ser questionado neste problema. Pode ser qualquer pedaço. Os pedaços têm importância em relação ao tamanho? Então, aqui, sempre, na resolução dos problemas, quando você for ler um problema, uma situação, problema, para que você possa separá-lo, faça o seguinte: leia e vê a possibilidade de oferecer ao seu aluno a investigação, as descobertas que ele mesmo possa fazer, e às vezes serão necessários questionamentos laterais na atividade. O aluno já tem no caderno, ele já tem essa atividade. Está lá o caderninho com ele, está em casa. O que eu posso fazer? Nos roteiros de estudos, quando eu... Vamos supor que eu venha escrever, resolver a atividade 2 do caderno da página tal. Sugestões ou recomendações, de dicas para que possa, com questionamentos que ele possa refletir sobre o problema. Faça perguntas para ele pensar sobre o problema. Nos foi sugerido no planejamento que dessemos 3 atividades no máximo, e no nosso caso são 3 mesmo, porque a matemática é uma das disciplinas que tem mais aulas, então nós precisamos de no mínimo 3, aliás, no máximo 3 que ele pediu, não é? Mas envia de tal forma que o aluno tenha uma maneira para ele ir buscar essa resolução, primeiro pelos seus próprios caminhos, depois você vai conduzindo pelo caminho do algoritmo, daquilo que você pretende em função dessa matemática, tá bem? O segundo, Andréia tem 3 barras de chocolate de mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. Dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para cada amiga e ficar com uma parte. E a outra, dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolates, ficar com uma, dar uma parte a cada amiga e dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada uma. Qual possibilidade vocês escolheriam? Aí vem assim: socialize com os demais colegas a sua escolha. Então, você tem que ler a situação problema. Como é que ele vai socializar? A não ser que eu tenha uma aula virtual, do qual meus alunos participem, através de vídeos, ou mesmo ou através da oralidade, através da participação da minha aula, através de chats, ou através... Como que eu vou fazer isso? Então, pensa na sua turma. Não, minha turma manda pelo WhatsApp. Dá para vir esse questionamento pelo WhatsApp? Manda pelo WhatsApp. Não, meus alunos, eles vão tirar foto e vão enviar para mim. Ótimo. O que vai acontecer? Depois que você receber, o que você faz? Faz uma devolutiva em relação às ideias que surgiram e vai conduzir esse resultado até onde você deseja que os seus alunos chegassem em relação a essa ideia de partes iguais, de frações, tá bem? Vamos lá. 2.3. Nós temos aqui a mesma situação de problema envolvendo a barra de chocolate e partindo a barra de chocolate. Bom,
Agora 2.4. Desculpa, esqueci de falar da versão estendida. A versão estendida, a do seu aluno, o caderninho dele vai até 2.2. A versão estendida, 2.3, 2.4, vai atividades consideráveis, é que está no seu caderno, professor. Essa versão está no seu caderno, que é o caderno do professor. Essas atividades encontram-se lá. Então, se você está trabalhando, elaborando as suas aulas em função do caderno do aluno, você está deixando atividades preciosas que estão nessa versão estendida, que você pode enviar como suplemento para ajudar a aperfeiçoar mais o desenvolvimento dessa habilidade. Olha o que acontece na 2.4. Mariana recebe salário de R$ 1.800. Ela gasta 3/10 dessa quantia com aluguel e 1/6 com alimentação. Quanto ela gasta com aluguel e quanto ela gasta com alimentação? Pronto. A minha fração mudou. Agora eu estou trabalhando partes do todo. Primeiro ele entendeu que tinha que ser partes iguais. Ele refletiu em como dividir para que todos recebessem a mesma quantia. Tá bem? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com as partes de um todo. Ele já está puxando um pouco mais da minha ideia de fração. Tá bem? Aqui, o 2.5, ele vai continuar aperfeiçoando esse 2.4. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa com os alunos do 6º ano sobre suas formas de lazer. Foram obtidos os seguintes resultados. 1/3 praticam algum tipo de esporte, 3/8 praticam com os amigos, e 3/8 brincam com os amigos, e 1/6 assistem TV, e 3 não opinaram. Que fração representa os alunos que opinaram na pesquisa? Que fração representa os alunos que não opinaram na pesquisa? Quantos alunos participaram da pesquisa? E aqui vem. Quanto deles praticam esporte? Esse exercício, esse é um tipo de atividade que requer muito, não é? Então, eu tenho que ver se os meus alunos, se o que eu já desenvolvi com eles, eles terão condição de fazer um tipo de exercício como esse à distância. Se eu propor questionamentos pertinentes para reflexão, se eles vão conseguir desenvolver este problema. Tá bem? Para desenvolver, o que é que eles têm que saber? Eu sempre tenho que ter este questionamento. Para que ele possa desenvolver este problema. O que é que ele tem que saber? O que é que ele precisa? Quais os instrumentos que ele vai ter que ter para desenvolver essa situação, problema? Se os questionamentos pertinentes que eu tenho ajudá-lo a desenvolver, ótimo. Se não é uma situação, problema, um pouquinho complicada para eu trabalhar. Mas dependendo da turma, eu consigo. Bem? Vamos lá. Aqui. Continuando na versão estendida. Numa caixa, 80 bombons. Dei 1/4 desses bombons à minha mãe e 2/5 à minha namorada. Com quantos bombons fiquei? Também ele vai trabalhar com a parte do todo. Aqui, depois que percorri 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros, parei no posto de gasolina e abasteci meu carro ficando com 3/4 do tanque. Ao chegar ao final dessa estrada, estava com meio tanque. Quantos quilômetros percorri depois que saí do posto? Que fração do tanque de gasolina foi gasto nesse trecho? Aqui, eu vou precisar de muitos questionamentos pertinentes para o meu aluno conseguir refletir. Mas, eu acredito que ele até consiga, dependendo daquilo que você já trabalhou com ele, professor. Tá bem? Aqui. Meu avô tem um pequeno terreno em que vai fazer uma horta. Ele preparou 5/12 desse terreno para plantar.
mas acabou plantando em apenas 3/4 da parte preparada. Qual fração do terreno corresponde à parte plantada? Então, aqui é mostrar através de desenho. Ele pode, sim, através de desenho, através de um quadriculado, conseguir resolver essa situação, problema. Voltando para o caderno físico das crianças. Ele vai para atividade. Isso tudo envolveu a atividade 2. Tá bem? Então, vocês viram como ele começou a atividade 2 e como é que ele terminou essa atividade 2. Ela foi até 2.9. No caderno do aluno, ela parou em 2.2. Então, ela tem muitas atividades para serem desenvolvidas, caso eu tenha essa possibilidade com a minha turma. Tá? Volto para o caderno do menino. Compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Aqui nós vamos trabalhar com a fração equivalente. Tá bem? Ele deu somente esse exercício, só essa atividade. Mas na versão estendida, ela vem a 3.2, também com equivalência. A 3.3, ela trabalha a fração, que é aquela fração do qual eu não vou dividir pedaços, mas eu tenho que trabalhar com peças inteiras. Então, é mesmo que eu repartir burquinha, que eu repartir figurinhas, que eu repartir balas, eu tenho que ver como representa essa fração, que fração não é só pedaço de coisas, mas são porções também de quantidades iguais referente a um determinado conteúdo. Então, agora, nesse 3.3, eu vou começar a adentrar nessa outra parte da fração, que ele não só divide em pedaços, mas ele trabalha com pequenos inteiros que compõem um todo. Tá? Então, vamos lá. Aí ele diz: reproduza essa imagem em seu caderno e pinte de amarelo 1/3 das figuras do quadro. Então, ele vai reproduzir e ele vai pintar 1/3. O que vale 1/3? Então, ele vai ter que dividir em partes iguais essas quantidades que estão aí. Escreva a fração equivalente a 1/3 que deve possuir quando o denominador for o número 36. Então, que número que eu vou pôr em cima? No meu numerador. Tá bem? Então, pinte de vermelho metade das figuras do quadro. Quantas figuras você pintou? Então, isso tudo, ele está fazendo a criança refletir sobre o que eu tenho que pôr no numerador, no denominador, o que corresponde. Vamos pensar agora sobre a necessidade de frações equivalentes para o cálculo de adições e subtrações. E aqui ele vai começar a desenvolver essas atividades. Tá bem? Escreva as frações correspondentes às partes pintadas nas figuras abaixo. Bom, nas figuras abaixo. Ele tem 2 figuras. Quais seriam as frações correspondentes a elas? Olhando para as partes pintadas, percebemos que, se juntarmos essas frações como estão, não vamos ser capazes de saber a fração resultante. Por quê? É isso que eu tenho que questionar. Por que não dá? Porque eu não posso juntar. Pesquise possibilidades de, a partir da representação geométrica, chegar a frações equivalentes que permitam juntarmos as duas e determinarmos a fração resultante. Descreva o procedimento necessário para esse cálculo e qual será o resultado da junção das duas frações. Então, aqui, ele vai ter que manusear, ele vai ter que rabiscar, ele vai ter que desenhar, para que cheguem em partes iguais, dividir para que fiquem do mesmo tamanho, para que ele comece a entender, nós já estamos mexendo com o denominador. Olha aqui. Ele está introduzindo, para eu somar frações diferentes, se eu começar a dividir para que fique do mesmo tamanho, eu estou começando a mexer com o denominador para que eu possa igualar o denominador, para que depois eu possa somar. Não é isso? Ele já está começando a mostrar para o aluno. Essa aqui é a introdução de adição e subtração de denominadores diferentes. Olha aqui. Não é isso? Então, para que ele possa resolver, para que ele possa juntar, eu não posso juntar essas partes diferentes, o que eu vou ter que fazer? Então, aí ele vai pensar,
Se ele vai pegar a primeira figura, se ele vai subdividir a primeira figura, se ele vai ter que subdividir a primeira, dividir assim, ele vai pensar um jeito para que ele possa juntar pedaços iguais, para que fique do mesmo tamanho. Aqui é a introdução para adição e subtração de fração de denominadores diferentes. Quais estratégias ele vai utilizar para solucionar esse problema que foi proposto para ele, tá bem? Vamos lá. Agora, eu vou pegar a habilidade 1. O que é a habilidade 1? Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Tá. Essa vem como a primeira habilidade. Também nós vamos contemplar ela na habilidade 7 e 9 do 6º ano. Então, vamos lá. No caderno físico do aluno, vem aqui, atividade 1, números racionais, as diferentes representações. Por que foi que eu inverti? Eu inverti porque eu tive a seguinte ideia. De se trabalhar toda essa parte de fração, a fração equivalente, até o preparo para a fração, operações que envolvem fração, fração de um todo, partes do todo. Por quê? Para eu chegar no racional. Porque o que é esse racional que nós vamos trabalhar agora? Esse racional é a fração trabalhada com a noção de quociente, ou seja, esse racional, ele vem como resultado da minha fração. É esse racional que nós vamos mexer agora. Então, foi por esse motivo que eu inverti, tá bem? No quadro a seguir, você deve anotar seu palpite para cada divisão. Em seguida, utilizando a calculadora, realize as divisões indicadas e complete o quadro com a representação decimal e a representação fracionária. Bom, aqui ele pediu para o aluno utilizar a calculadora. Quer dizer, se o meu aluno ainda não sabe fazer essa divisão, ele vai utilizar a calculadora só para eu fazer esse quadro de comparação. Primeira coisa, 1/2 ou 1/2, eu acho que é o quê? Qual é o palpite que eu dou? Ah, tá. Agora eu vou pôr. Desculpa, gente, é 1,2. É que aqui está muito difícil de eu ver. Tá? Como que é essa representação decimal? E como que eu posso representar isso aqui na forma fracionária? Então, como eu vou... Primeiro ele vai dar palpite o que ele acha que ele é. Tá? Depois vem a sua representação decimal e depois vem a representação fracionária. Tudo bem, isso tudo é para começar a fazer a sondagem do que ele sabe e até mesmo dele começar a esmiuçar isso aí, já levando para esse outro pensamento. Qual número é maior? 1/2 ou 1/10? Comente sua resposta. Qual número é maior? 0,25 ou 1/4? Comente sua resposta. O que aconteceu aí? O que é possível observar nos resultados das divisões de um por outro número natural? Observa que aí ele já está fazendo a relação da fração com o seu respectivo decimal. Tá bem? Então, o meu aluno, ele vai começar a ver que o resultado daquela fração vai originar um número. E dependendo desse número, ele tem uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. Tá? Então, faça mais questionamentos, se você achar pertinente, para que ele resolva essa situação. Aí vem, analise a imagem a seguir e circule os números racionais que podem ser utilizados para representar a parte da figura colorida. Muito bem. Olha para essa figura. Quais desses números podem representar essa figura? Bom, aí, professor ou professora, o que se faz necessário? Ele vai fazer o questionamento, quais critérios você utilizou para circular os números acima. Os números meio e meio são diferentes, quer dizer, 1/2 e meio são diferentes. Qual a parte do inteiro que esses números representam?
Então, são questionamentos que o meu aluno sozinho vai conseguir. Você já trabalhou divisão com decimais com essa criança? Se você já trabalhou, ótimo. Se você não trabalhou, o que eu vou ter que fazer com o meu aluno? O que se faz necessário fazer? Trabalhar com a malha quadriculada. Como que eu posso fazer? Eu vou explicar para ele o que é o décimo, o que é o centésimo e o que é o milésimo, através de uma folha quadriculada. Para que ele entenda que quando aparece o décimo são 10 partes, o centésimo são 100 partes e o milésimo, 1000 partes. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado para isso aí. Meu aluno sozinho vai conseguir? Talvez sim, alguns sim, mas alguns não vão. Porque eles vão precisar enxergar todo o movimento. Agora, professor, se você usa videoaula, você pode expressar todo esse movimento para explicar para os alunos. Porque nós estamos partindo do princípio que você vai passar orientações nas laterais das atividades ou nos roteiros de estudo. Mas você também tem a videoaula, que você pode elaborar o passo a passo, mostrando, desenhando, no máximo do concreto que você puder, utilizando material dourado, de forma invertida, ou a folha quadriculada, como eu falei, para mostrar para o aluno o que é esse décimo, o que é esse centésimo, o que é esse milésimo, porque sozinho para ele enxergar, eu acredito que somente aqueles que têm as habilidades bem desenvolvidas, tá bem? Caso você não tenha disponibilidade de gravar um vídeo, procure em videoaulas, mas assim, voltadas bem para os anos iniciais, bem simples, que ele possa assistir e começar a ter essa noção dessa relação fração com o decimal. Vamos lá. Aqui. Aqui é a mesma coisa, só que tem outro porém. Como se lê? Ele deu, no exercício, na atividade, ele colocou 0,6, 6 décimos, 85 centésimos. Só que, o que eu preciso? Como se lê é algo que você vai ter que trabalhar primeiro com essa criança, com esse adolescente. Você vai ter que trabalhar a representação decimal, a leitura desse número, desse decimal, mas é a continuidade daquela aula anterior. Então, através dessa videoaula, através dessa explicação, eu vou mostrar para ele, eu vou falar sobre a leitura, como eu faço a leitura, leituras especiais, de números especiais, e a representação fracionária. Então, precisa desse, porque o aluno somente com as recomendações laterais ele não conseguiria, tá bem? Ainda dentro do seu caderno físico, junte com seu colega e compare os quadros. Este quadro. Bom, se for pelo WhatsApp, ele vai encaminhar as respostas e depois a devolutiva, você vai poder mexer com as dificuldades apresentadas, procurando resolver e solucionar esses problemas, tá bem? No 1.5, na classe de Carlos, sexto ano B, há 36 alunos matriculados, são 15 meninos e 21 meninas. Aqui é como se ele fosse fazer uma retomada daquilo que já foi trabalhado. Bem? Aqui. Atividade 3 está na versão estendida. Ela não aparece no do aluno. Tá bem? Bom, lá no começo estava compreender, comparar e ordenar. Eram as habilidades do sexto ano. Bom, agora chegou a hora de ordenar. Como é que eu vou fazer? Na 3.1, não é isso? Ele pede para que você represente na reta numérica as frações a seguir. Então, tanto a 3.1 quanto a 3.3, ele tem que entender que para localizar na reta, ele vai ter que fazer a divisão. Para encontrar o meu racional, para que depois eu venha localizá-lo na minha reta numérica. Tá bem? Então, tanto a 3.1 quanto a 3.3, primeiro eu vou transformar a minha fração, eu quero descobrir o quociente, para que depois eu possa localizar tanto na reta numérica, quanto nessa régua que foi acrescentada aqui. E o 3.2,
o que ele vai fazer? Ele também vai ordenar entre maior, menor, igual. Bom, na 3.2, para que ele possa ordenar maior, menor, igual, o que você vai ter que ter feito, professor? Vai ter que já ter trabalhado anteriormente, como eu falei, mostrando o que é décimo, o que é centésimo, o que é milésimo, através do papel quadriculado ou do material dourado de forma invertida. Você vai desenvolver esse conceito com o aluno para que ele perceba o que é décimo, o que é centésimo, o que é milésimo e, é claro, aonde fica o inteiro em toda essa história. Bem? Tudo dentro da versão estendida. Olha aqui. Aqui ele começa o quê? Adição e subtração. Bom, como que eu vou fazer adição e subtração? Eu comecei lá atrás. Quando eu fiz essa atividade aqui, ó, deixa eu voltar. Quando eu fiz essa atividade aqui, não achei. Essa aqui. Essa 3.5. O que ele fez aí? Ele foi obrigado a subdividir para que todo mundo ficasse do mesmo tamanho para que ele pudesse juntar. Não foi? Muito bem. Então, quando chegar aqui, se eu trabalhei essa ideia, se eu conduzir para essa estratégia, para a solução daquele problema, quando ele chegar aqui, ó, 3/4 mais 5/6, o que ele vai fazer? Ele pode fazer com desenho. Inicialmente, ele vai representar o 3/4, depois os 5/6. Aí ele vai pensar, como que eu vou fazer para que todo mundo fique do mesmo tamanho para que eu possa fazer essa conta? Para que todos fiquem na parte igual. É um começo. É aquele desenho lá de trás. Bom, daquele desenho, como é que eu vou fazer agora? Bom, depois que já foi introduzido aquele desenho, ele conseguiu encontrar essa estratégia, aí eu vou começar a trabalhar com tabuada. Com as tabuadas que envolvem os denominadores. Para que ele possa observar qual na tabuada, nesse exemplo, do 4 e o 6. Qual é, na tabuada do 4 e do 6, em que momento aparece o mesmo resultado da multiplicação, em que aparece no 4 e que aparece no 6? Qual é o primeiro valor que eu encontrei comparando as duas tabuadas? Aí sim eu vou começar a utilizar e comparar. Aqueles pedaços que eu dividi correspondem a este valor que eu encontrei para que eu possa resolver a minha situação, problema. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui as demais são exemplo da mesma operação, tá? Tudo dentro da versão estendida. Esse 4.4, para que o meu aluno possa fazer, eu acho um pouco difícil esse quadro mágico, tá? Mas nós temos alunos que têm essa condição. Eu também posso transformar essas frações em números decimais para que a solução venha a ser bem pertinente. Agora, cuidado nas atividades. Junte-se a um colega e juntos pesquisem, em livros ou na internet, os procedimentos necessários para realizar adição e subtração de fração. O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho os colegas para juntar, não é? O que eu vou fazer para juntar para que eu possa fazer essas contas? Então, você pode dar endereço de videoaulas, se for o caso da sua turma ter acesso, ou de como pesquisar, ou até mesmo fazer um recorte de um conteúdo, caso não tenha no livro do qual ele tem, para que possa especificar e ele começar a manusear e entender. Tá bem? Vamos lá. Aqui eu tenho, ainda dentro da versão estendida. Vocês viram até onde vai. Na prática, como é que eu vou fazer? Da fração para o decimal. Esse exercício 5.1, ele já está trabalhando com base 10, para que a criança comece a entender o movimento, tá bem? O 5.2 é o contrário, também mexendo com a fração de base 10, tá? O 5.3 é a fração
que envolve a mãe de Carlos, Dona Ana, fez 60 brigadeiros e os organizou em 12 embalagens com quantidades iguais. Carlos comeu 1 dozeavos e sua prima Thaís, que adora brigadeiro, comeu 2 dozeavos. Qual fração representa a quantidade de brigadeiro que cada um comeu? E qual fração indica quantos brigadeiros sobraram? Mais um apertãozinho em fração. Aqui. Observe, aqui é a mesma coisa, a reflexão de fração. Observe as figuras desenhadas nos diagramas a seguir e dê a representação fracionária e decimal de cada um. Então, aqui ele vai olhar na figura, o total de quadrados que tem na minha figura e a quantidade de quadrados pintados que envolve os desenhos. E depois, qual será o decimal que corresponde à figura. Eu acredito que assim, essa ideia de compreender, comparar e ordenar os 3 verbos das habilidades que nós vimos, e depois veio situação-problema, que foi a outra habilidade, ela foi bem desenvolvida com essa sequência de atividade como um todo. Não só no caderno do aluno, que ela é bem restrita, mas nós não sabemos até que ponto nós vamos conseguir, eu estou falando porque cada professor tem a sua metodologia e a forma de chegar com a sua turma, não é? Então, se eu tiver videoaula, se eu tiver essa disponibilidade, vai ser muito mais fácil de eu desenvolver esses conteúdos. Não, quando eu falo mais fácil, é porque eu vou poder demonstrar para que ele consiga refletir, do que somente através de instruções por escrito, através de um roteiro de estudo, porque é um conteúdo muito delicado, que ele requer uma explicação, o movimento de como eu preciso investigar. Então, a necessidade do questionamento do professor com perguntas pertinentes para que ele possa refletir, não é? Então, agora nós vamos para o 7º ano. No 7º ano, nós temos aqui habilidade 8 e 9. Ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Parece ser igual ao anterior, mas nós temos aqui, a razão e o operador. Utilizar, habilidade 9, utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração. Como a fração 2/3 para expressar a razão de 2 partes de uma grandeza para 3 partes da mesma ou 3 partes de outra grandeza. E o objeto de conhecimento vai ser fração e os seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. É o que nós vamos trabalhar agora. Bom, para eu trabalhar esse conteúdo, eu tenho que ver se o meu aluno sabe o que é fração. Será que eu não vou ter que retomar com ele essas ideias que eu trabalhei de fração agora no 6º ano? Pelo menos um pouco? O que é fração? O que é eu pegar uma fração de um todo? No que se refere a um bolo, o que é fração no que se refere a burquinha? Para que ele comece a ter ideia. O que é a fração de um todo, que é a parte de um todo? O que é a fração como resultado de um número racional? Será que eu não preciso disso? Porque agora eu vou aprofundar um pouco o significado meu de fração. E nós temos a especificidade da fração quando se fala em porcentagem, a fração do porcento, também que nós não mexemos. Não agora, nesse bimestre. Só que agora o 7º ano vai ter que trabalhar a razão. Porque a razão é uma fração. Tá? Então, o que nós temos aqui? No SARESP do 7º ano, apareceu a habilidade 4, representar medidas não inteiras utilizando frações. Tá bem? Foi um fiasco nas escolas por amostragem. E nós temos a habilidade 2, identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. É para atender essas 2 habilidades que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos lá. No caderno físico, tem certas atividades aqui, como essa, por exemplo, que vocês posteriormente vão assistir com a Natália como utilizar o Dragon Learn
para trabalhar com essas atividades que envolvem frações, com as várias ideias que envolvem a fração, com decimal. E lá tem muitos joguinhos que vão ajudar essas crianças, esses alunos, a se aperfeiçoarem, a brincarem e com isso refletirem. Então serão proporcionadas sugestões para que esse conteúdo também venha a ser desenvolvido através de jogos, para que fique mais interessante. Bem, aqui nós temos uma reflexão que envolve a parte de um todo. O quanto que eu vou envolver dessa parte para que se possa ser feito. O que nós fizemos? No caderno físico, foi retirado do caderno físico do aluno, tá bem? Então, eles têm essa atividade para que ele possa resolver. Aqui envolve o quê? A parte do todo, na atividade 1.1. Então, ele está comparando fração. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pensar. Eu vou deixar ele fazer. Eu vou pensar, deixar ele resolver da forma como ele achar melhor. Aqui dá para ele fazer. Na C, na A, B, dá para ele fazer. Agora, 1.2, o que acontece? Na 1.2 é interessante, porque aqui começa a ser introduzida a ideia de razão. Tá? E, na verdade, a ideia de fração da razão ela já vem no exercício anterior, porque na letra C ele pede para que ele construa o mesmo diagrama, não é isso? O mesmo formulário, e escreva o nome dele e faça a relação da quantidade de quadradinhos que ele usou, a quantidade que tem, e a quantidade de quadradinhos que ele usou para o nome dele. Para que se compare com a Ana Cristina, que foi da letra A. Aí depois ele pergunta quem é maior, quem é menor. Para que ele já comece a entender o que é a razão, a relação que há entre. Aí na atividade 1.2, ele faz duas propostas. Ele vai ter que pensar. Aqui dá para ele fazer desenhos, dá para ele fazer bolinha, ele vai fazer sorvete, vai fazer pauzinho, aquilo que ele achar melhor para fazer. Aqui você pode fazer questionamentos pertinentes se você está dando sua videoaula. Então, ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos, ou ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes para cada 15 sorvetes vendidos. Deixa ele fazer desenho, deixa ele chegar, através do desenho, do seu raciocínio, a uma resposta. Porque aí o que você vai fazer? Ele vai escrever a resposta. Aí você vai receber essa resposta. E na devolutiva que você propor para esses alunos, você vai ter condição de partir do desenho que o aluno fez e conduzi-los à relação que envolve a razão. A fração como razão. É um movimento que dá para você fazer. Tá bem? Aqui. Desculpa. Vamos lá. Na próxima. Aqui ele faz uma retomada, usando o sinal de maior, menor, igual, envolvendo frações, às vezes com denominador, claro, igual, maior ou menor com denominadores diferentes. Bom, eu estou fazendo essa retomada, deduzindo que os meus alunos já saibam. Mas e se não souber? E se eles não lembrarem? Eu tenho alunos que essa habilidade não foi desenvolvida no sexto ano. Não conseguiu desenvolver essa habilidade no sexto ano. Faça uma retomada. Utiliza discos de pizza dividido em várias formas diferentes. Imprime, manda junto com o roteiro de estudo. Para a criança, para que ele recorte, não só utilize o racional, também porque ele pode dividir e, através do racional, ele chegar à solução desse 1.3. Seriam estratégias que eu poderia utilizar. Tá bem? Por quê? Eu partindo do concreto das pizzas, cortado em partes diferentes, ele compara, ele chega a uma solução. Bom, para quê? Porque se eu dividir, porque eu quero chegar à seguinte, tá? Eu preciso refletir sobre denominadores diferentes para que eu possa avançar em relação a toda essa teoria. Então, às vezes, eu usando o concreto vai me ajudar. Porque na 1.4 ele fala assim, descreva os procedimentos que você utilizou para fazer a comparação entre as frações. Então, primeiro ele vai partir do disco, depois ele pode fazer a divisão e do número decimal ele conseguir estabelecer os sinais
de igualdade ou desigualdade, tá bem? Aí vem, junte-se com um colega, o que não vai ser possível. Então, você tem que alterar, caso desejem ver essa atividade. Escreva os procedimentos para comparar frações nos seguintes casos. Frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. Então, isso da forma vai depender do jeito que você vai trabalhar na 1.3. O seu aluno vai conseguir essa reflexão. Em relação ao fluxograma, se você já trabalhou o fluxograma com seus alunos presencial, ótimo. Se você não trabalhou, você tem a disponibilidade de videoaulas, ótimo, você vai conseguir fazer. Agora, se o aluno não tem acesso a nada que seja virtual, e você só tem disponibilidade de mandar um roteiro escrito no físico, e ele ainda não trabalhou com fluxograma, é uma atividade que eu não recomendo. Porque precisa de uma interação do professor, que ele mostra, que ele manuseia, que tenha todo um movimento para que este aluno entenda. Então, se o meu aluno não tem acesso a essa aula virtual, então eu não sei se aqueles que o acompanham teriam tanta disponibilidade ou até mesmo habilidades desenvolvidas no que se envolve a fluxograma. Bem? Então, aí é um caso para reflexão em relação a essa questão aí, ao 1.6. A 1.7, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para que o aluno construa um fluxograma em que os denominadores são diferentes. Então, no outro, os denominadores são iguais. Ele foi fazendo questionamento e foi chegando à solução. Aqui é diferente. Então, nós sabemos que até presencial, para que o meu aluno fizesse, eu teria que ter questionamentos pertinentes o tempo inteiro para conduzi-lo à resolução desse exercício. Tá bem? Vamos lá para o caderno 2, o caderno físico do aluno, atividade 2. Problemas de razão entre partes de uma grandeza. Então, aqui. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos na razão de 3 por 4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, aqui. Na razão de 3 por 4. Então, eu vou ter que levar ele a refletir o que significa essa razão de 3 quartos que envolve esses 28 centímetros. Tá? Aqui, em uma classe há 35 alunos. E sabemos que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Essa é a razão. Então, qual é o número de meninos dessa turma? Pede para ele desenhar. Usa pãozinho para representar. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? A razão é de 2/3 em relação ao número de meninas para meninos. Então, leve-o, faça perguntas, questione, para que ele possa, através do desenho, sim, até dar os 35, ele fazendo essa proporçãozinha, até acabar os 35 para ver quanto é que dá. Eu posso conduzir a isso. Bem? E aqui nós continuamos a mesma coisa com o trabalho de razão e proporção. Tá bem? Deixe que ele use os desenhos, mas até eu nunca usei desenho para fazer razão e proporção, como é que eu vou fazer isso agora? Então, use as estratégias. Procurem videoaulas. Como se explicaria para a criança que tem dificuldade? Como que eu faria essa razão? Não é? Então, aqui, ó. Para 4, ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4 por 5. Entre o número de bolinhas brancas e bolinha laranja. Quantas bolinhas branca e laranja Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Que eles façam 180 bolinhas. E que pinte, a razão é de 4 para 5. Enquanto eu uso 4 em uma, eu uso 5 na outra, deixa pintar, deixa usar. É uma estratégia que você pode usar. Certo? Então, vamos lá. O fluxograma é a mesma coisa que eu falei. Se você já trabalhou, se você tem videoaula, é uma atividade que dá para trabalhar bem. Tá bem? Então, vamos lá. Ele aparece aqui novamente.
no caderno físico do aluno, lembrando sempre, para que o meu aluno possa chegar nessa atividade aqui, escreva um texto, ó, na atividade 3.2. Essa aqui é 3.1, é o diagrama o fluxograma que ele apresentou. Escreva um texto explicando o procedimento organizado no fluxograma. Meu aluno vai ter que ter entendido muitíssimo bem o que é um fluxograma para poder fazer essa atividade. E como vocês viram, o fluxograma está em alta. Então, explore o máximo que der se você tem a sua videoaula. Procure videoaulas que possam te auxiliar para que você desenvolva esse trabalho, que é uma forma do aluno expressar o raciocínio através do fluxograma. Bem? E assim nós terminamos o 7º ano. Vocês viram que ele enfatizou razão. Dentro da fração, ele apertou um pouquinho mais agora. A minha fração, ele trabalhou com a forma de razão. É uma outra maneira de eu expressar a minha fração. Para o 8º ano, como nós estamos trabalhando somente com as habilidades essenciais encaminhadas, no 8º ano, nós não temos nenhuma habilidade que nós poderíamos chamar de coligada para ajudar essa parte. Mas, nessa habilidade número 1, efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de número em notação científica, que é o trabalho com notação científica, o que acontece? Eu vou trabalhar com números inteiros, expoentes inteiros, quer dizer, tanto faz o positivo quanto o negativo. E haverá situações em que, em se tratando de decimal, esse expoente negativo da base 10 vai fazer com que o meu número fique ou muito grande, não é? Ou muito pequeno em se tratando de expoente negativo. Então, é uma forma, tá? De você trabalhar o decimal, a forma decimal, esmiuçando um pouco mais o significado. O quanto ela diminui quando a minha vírgula vai para o esquerdo, o quanto ela aumenta quando a minha vírgula vai para o direito. O que isso significa, esse aumentar? A base 10 com expoente, quantas vezes essa casa vai andar em relação à ordem dos números? Tá bem? E em relação ao 9º ano, as habilidades também. Dentre as habilidades essenciais, nós não temos nada assim específico, esmiuçado, no que envolve as habilidades que nós trabalhamos. Mas a habilidade 3 e a habilidade 4, elas se referem a efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Bom, olha a fração aparecendo de uma outra forma agora. E esse expoente fracionário, vocês perceberam toda a evolução da fração? O que envolve já não é parte de um todo, ela muda toda um número, ele muda todo o valor quando envolve um expoente fracionário. Então, aqui, ele vai mais além ainda. Mas se o meu aluno teve problema lá atrás, agora ele vai dar conta. Então, o que você, professor, professora, deverá fazer? Retomar para que esse aluno consiga esse trabalho. Olha para a atividade. Para aquela atividade, você vê o seguinte: quais os instrumentos essenciais que o meu aluno precisa usar para fazer isso aqui? Os instrumentos nós vamos chamar de objetos de conhecimento. O que ele tem que saber para poder fazer essa atividade, esse exercício? O que ele vai ter que fazer? O que ele tem que saber? Bom, ele precisa saber isso. Ele sabe? Pela sondagem que você fez no período presencial, ele tem condição? Se essa turma foi sua no ano passado, esse aluno é melhor ainda, porque você tem um conhecimento maior dessa criança, desse adolescente. Ele tem condição de resolver? Se não tem, o que você precisa retomar? Aonde você vai ter que voltar para que ele possa realizar o que ele tem que realizar? E resolver e elaborar situação, problema, com números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações. Aqui já entram os números reais, que nós temos os racionais dentro dele. Bem? Então, faça essa reflexão, professor, professora. Quando você for trabalhar, quando você for pensar em uma atividade, no que você vai propor para o seu aluno fazer agora, até mesmo na sua videoaula, faça a seguinte reflexão. Quais os objetos de conhecimento que o meu aluno precisa ter de conhecimento para que eu desenvolva essas habilidades? Para que eu continue agregando objetos de conhecimento para que as minhas habilidades continuem a ser desenvolvidas e cheguem na habilidade estruturante. Espero que tenhamos ajudado vocês. A Natália vai entrar agora com essa ferramenta, com essa plataforma, que ela é incrível para auxiliar neste objeto de conhecimento que nós trabalhamos, fração e os números decimais e o racional. Vai ajudar muito a incrementar mais e a outra se tornar uma aula dinâmica e interessante para dar uma motivada nos alunos, porque agora nós já estamos indo para um outro bimestre, eles já estão há muito tempo em casa. Então, talvez jogos que vão estimulá-los mais a se interessarem um pouco mais, porque o desânimo também está abatendo os nossos alunos. Que Deus abençoe vocês. Estamos à disposição de vocês para o que precisarem. Lembrem-se, vocês são insubstituíveis. Que Deus abençoe. Muito obrigada.